Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada em sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui mais um momento, mais um dia de reflexão, onde hoje os cultos foram especiais, porque hoje nós ministramos a Santa Ceia do Senhor. E eu estou passando aqui para falar com você um pouquinho daquilo que foi falado durante o dia de hoje, nos cultos que nós ministramos aqui na nossa igreja, onde eu tenho a certeza que Deus abençoou o povo que compareceu, mas você que é idoso, que é criança, que está aí no grupo de risco por causa da imunidade sua que ainda é baixa, nós estamos fazendo agora esta gravação, esse vídeo, para ministrar a palavra do Senhor ao teu coração, na certeza de que Deus falará, te dará a instrução e você será abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Já que vocês estão impedidos de vir no momento e cultuar na igreja, a igreja chegará com este vídeo até a tua casa, aí no aconchego do teu lar, para te abençoar em nome de Jesus. E é claro, só podemos agradecer ao Senhor por este privilégio de, mesmo através de um vídeo, poder fazer a palavra de Deus chegar até ao seu coração. Amém? Foi muito especial tudo aquilo que Deus fez no dia de hoje, e eu tenho certeza que ainda não acabou, e através desse vídeo ele ainda vai fazer aí na sua vida, na sua casa, você que vai estar acompanhando, posteriormente esse vídeo, que Deus há de te abençoar. Amém? Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Jó, capítulo 33. Jó, capítulo 33. Hoje eu não falei só de Jó, falei em vários lugares, vários versículos, mas algo que chamou muita atenção está no livro de Jó, por algo que aconteceu com um rei de Judá, chamado rei Asa. O rei Asa, a Bíblia diz que no início ali do seu reinado, ele fez o que era bom e ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E Deus o abençoou, Deus deu vitória sobre grandes exércitos, porque a Bíblia diz que Deus era com ele. Só que a palavra de Deus diz que logo depois que Deus deu uma grande vitória ao rei Asa, a palavra de Deus diz que um profeta, Azarias, foi até o rei Asa, dizendo para ele: olha, ouve Asa, e ouve também todo o povo de Judá, o povo que você, ó rei Asa, governa. O profeta foi até ele e disse: olha, Deus te deu uma grande vitória, mas ele está te instruindo, ele está te direcionando, ele mandou falar algo a você. Ele está dizendo para você e para o povo de Judá que enquanto você estiver com ele vai estar com você, mas se você o deixar, ele também te deixará. E é incrível, depois que Deus manda o profeta até o rei Asa dizer isso para ele, a Bíblia diz que ele restaura o altar, ele faz um concerto com Deus, ele tira as abominações do meio do seu reino, do meio de Judá. As abominações ali, a Bíblia diz que é os ídolos, os postes ídolos, as imagens de escultura, os bosques, ele arranca tudo, ele leva o povo a buscar novamente ao Senhor. A Bíblia diz que até mesmo a mãe, na verdade a sua avó, a Bíblia diz que ele tira do trono e ele deporta ela, ele tira ela do trono, ele tira da cidade ali, porque ela cultuava a deusa Azerá e era isso abominável aos olhos de Deus. O homem faz uma transformação, o homem faz uma mudança, restaura o altar. A Bíblia diz que ele fez aquilo que agradava a Deus. É muito bonito o que ele fez. E o que Deus faz? A Bíblia diz que toda obra nossa tem uma recompensa. E por tudo que Asa fez, a Bíblia diz que Deus deu descanso a ele dos seus inimigos. Olha a importância de consertar o altar, a importância de buscar a Deus, a importância de fazer a vontade de Deus, de tirar as abominações do nosso meio. Quais eram as abominações? Eu falei, os ídolos, a idolatria, Tudo isso era abominável aos olhos de Deus. E o que é as abominações que nós precisamos arrancar, como o rei Asa também arrancou, para que a gente possa ter paz na nossa vida? Hoje,
as abominações continua sendo a idolatria, a mentira, a falsidade, o adultério, a prostituição, a fornicação. Tudo isso é algo que é abominável aos olhos de Deus. E a gente tem que fazer, nós precisamos fazer aquilo que o rei Asa fez. Só que a palavra de Deus diz que passa um tempo, um outro exército vem lutar contra o rei Asa. E o que ele faz? Ao invés de clamar a Deus como ele sempre havia clamado, a Bíblia diz que ele pega e dá tudo aquilo que ele tinha na casa do Senhor, a prata e o ouro, e a Bíblia diz que ele envia para Ben-Hadad, o rei da Síria, para que o rei da Síria venha ajudar ele a pelejar contra o povo de Israel. O povo de Judá e Israel ainda eram separados. 2 tribos acompanhavam o rei Asa e as outras 10 tribos acompanhavam o rei Baasa. O que aconteceu, meu querido? O rei Baasa decide, o rei de Israel decide atacar o rei de Judá. A Bíblia diz que ao invés dele recorrer a Deus, dessa vez ele não recorre a Deus, ele recorre ao braço do homem. Ele recorre e pede ajuda ao rei da Síria. E o rei da Síria nada pôde fazer, porque o rei de Israel acaba fugindo do rei de Judá e ele não acaba destruindo os seus inimigos. O que acontece? Deus envia um profeta novamente, dessa vez um outro profeta vai até ao rei Asa e diz: Asa, por que você não buscou a ajuda de Deus, mas buscou a ajuda do rei da Síria? A pergunta que Deus faz é: da primeira vez você me buscou, eu te dei a vitória. Por que dessa vez, ao invés de você me buscar, você me abandona e vai buscar a ajuda do homem, que é vão no momento da angústia? E a Bíblia diz: desde agora haverá guerra contra ti. A palavra que o profeta levou a ele, o que ele fez? Ao invés de se arrepender, pedir perdão e voltar-se para Deus, não. O que ele faz? Ele manda prender o profeta na casa do tronco. Além de prender, ele ia açoitar o profeta. Ou seja, ele não estava disposto a reconhecer o seu erro e voltar para o Senhor. E o que Deus disse para ele? Enquanto você estiver comigo, eu estarei convosco. Mas se você me deixar, eu também te deixarei. O que eu frisei para as pessoas hoje na igreja? Que nós não deixamos a Deus só quando a gente não vem à igreja. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela já deixou o Senhor. Por quê? Porque ela não vive em conformidade com aquilo que Deus fala através da sua palavra. É muito perigoso, porque às vezes as pessoas se enganam dentro da igreja, mas afastar de Deus. O que eu falei para as pessoas? Deus, sem o ser humano, ele vai continuar sendo Deus. Tanto que antes de Deus criar o ser humano, ele já existia. Deus sempre vai ser Deus. Agora o ser humano sem Deus, nós não somos nada. Então é necessário que quando detectar um erro, quando formos repreendidos por profeta, através da palavra de Deus, que a gente venha dar ouvidos, não endurecer o coração, nem nem cauterizar a nossa mente, mas estar disposto a ouvir a repreensão, a exortação de Deus, porque Deus exorta e repreende, a Bíblia diz, aquele a quem Ele ama. No momento da repreensão, não endureça o teu coração. Não cauterize a sua consciência, a sua mente, mas volte para o Senhor para pedir perdão a Ele, para que Ele possa te aceitar e voltar a estar com você, porque sem Ele nada nós poderemos fazer. Então eu iniciei a palavra com o rei Asa e logo depois eu vim em Jó capítulo 33. Vou pregar na Bíblia aqui e nós vamos ler Jó 33, nós vamos ler a partir do versículo 14. Jó 33, versículo 14, a Bíblia diz assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém se atenta para isso. 15. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Para quê? Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada.
pela destruição, pela morte, pela guerra. Eu achei muito interessante esses versículos porque a Bíblia diz assim, antes do quê? Antes do problema chegar, antes da destruição chegar, a palavra de Deus diz que Deus fala uma, a Bíblia diz que Deus fala duas. Olha o que a Bíblia diz, Deus fala uma, Deus fala duas. Irmão, tem pessoas que Deus fala uma, duas, três, quatro, cinco, mas a Bíblia diz o quê? Mas ninguém atenta para isso que Deus ele está falando. Eu até cheguei a comentar na igreja hoje, tinha tantas pessoas preocupadas com a escuridão do dia 8 e a escuridão não veio. Por quê? Porque aquilo não provinha de Deus. Eu até comentei, muitas pessoas, irmãos, dão ouvido naquilo que não é de Deus, mas a instrução de Deus muitas pessoas estão desprezando. E por que Deus ele sela a instrução? Por que Deus ele fala? E a Bíblia diz que ele fala em sonho, ele mostra a visão, ele usa alguém para falar. Você vem no culto, o pastor prega, a palavra fala, ele dá a instrução. E o que ele quer? Ele quer salvar o homem. Ele quer poupar o homem de passar pela cova, de passar pela espada, de passar pela destruição, de passar pelo problema. Ou seja, antes do problema chegar, Deus ele avisa as pessoas através da sua palavra. O que me chama a atenção, a minha mãe sempre falou um ditado para nós, é melhor a gente prevenir do que remediar. Ela sempre falava, não adianta chorar depois que o leite está derramado. Deus ele sempre trabalha com prevenção, mas muitos gostam de sofrer, esperam o mal chegar para depois remediar. Deus ele sela, Deus ele dá a instrução, ele dá a direção, ele fala uma, ele fala duas. Só que a Bíblia diz que muitos não dão atenção. O rei Asa, enquanto ouvia, Deus o prosperou e o abençoou. A Bíblia diz que quando ele deixou de ouvir, Deus deu oportunidade de 2 anos para ele. Quando Deus fala para ele, ele fica doente no ano 39º. No ano 41 do seu reinado, a Bíblia diz que ele morre com a enfermidade nos pés. Por quê, pastor? Porque Deus falou com o profeta. Ao invés dele ouvir o que o profeta falou, não, ele foi contra o profeta e ainda mandou prender. A Bíblia diz que ele fica doente dos pés. 2 anos Deus falando com ele. E a Bíblia diz que ele morreu com a enfermidade nos pés. Por quê? Porque ao invés dele buscar a Deus, novamente ele buscou o homem. A Bíblia diz que ele foi em busca dos médicos. A Bíblia diz que ele morre. Ele passou pela espada. Mas antes dele passar, Deus ele deu a instrução, ele mostrou o que havia de acontecer. Mas assim como o rei Asa, muitas pessoas recebem a instrução, mas não ouvem, não obedecem, continua com o seu coração endurecido e com a sua mente cauterizada. E Deus nos instrui, nos exorta para que a gente não passe pela espada. Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 33. Lucas, capítulo 10. Jó 33, nós acabamos de ler. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Abra aí, por gentileza. Vamos dar continuidade. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 38. Lucas 10, 38. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, num vilarejo ou num bairro, como assim você desejar. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Para aqui e vamos entender. A Bíblia diz que Jesus estava com os seus apóstolos e ele chegou em um vilarejo, em um bairro. Chegou ali num lugar, numa aldeia, como diz a palavra. Este lugar se chama Betânia, onde morava Marta, onde morava Maria e o seu irmão Lázaro. 3 pessoas, a Bíblia diz que os 3 eram amigos de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus chega nessa aldeia. E mais que depressa, Marta convida Jesus e recebe ele em casa. Jesus ele entrou ali porque ele tinha algo em especial para fazer ali naquela casa.
Ele foi ali pregar o evangelho. Ele foi ali falar. Ele foi ali instruir aquela família. O que acontece? Marta recebe, e a Bíblia diz que Maria, assentando-se também. Todas as vezes que eu leio isso aqui, eu entendo que quando a Bíblia diz que Maria se assentou também, é porque Marta sentou e começou a ouvir. Porque a Bíblia diz aí, ó, eu vou ler outra vez. Ela diz aqui, ó, no versículo 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também. Se fala que assentou também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra, é porque alguém sentou. Esse alguém era Marta. Marta estava sentada quando Jesus chegou e elas ouviam. Aí a Bíblia diz assim, 40, Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Olha que interessante. Marta está sentada, a Bíblia diz que Maria senta-se também, começam a ouvir a Jesus, só que não sei por que o motivo, Marta se levanta e começa a trabalhar. Não sei se ela foi fazer um café, se ela foi, antes de fazer o café mesmo para Jesus, para servir de anfitrião ali. O que ela faz? Ela viu uma louça suja, ela foi lavar, ela foi limpar a casa. A Bíblia não diz o que ela foi fazer, mas a Bíblia diz que ela se distrai em alguns serviços. E ela trabalhando ali, distraída, ela se levanta, ela vai até Jesus e fala assim, Jesus, eu estou trabalhando sozinha aqui para servir, o senhor não importa que a minha irmã me deixe eu servir só? Fala para ela levantar e também me ajudar. Jesus diz para ela assim, ó, 40, Marta, Marta. Olha só, olha o que Jesus diz aí, ó. No versículo 41. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada, atarefada com muita coisa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, no qual era ouvir a palavra, a qual não lhe será tirada. Isso aqui é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu não fui para a igreja porque eu estou trabalhando muito. Pastor, eu não fui na igreja porque eu cheguei cansado do trabalho e aí eu estava cansado, eu não fui para a igreja. Pastor, eu não fui porque eu não estou tendo tempo, eu estou trabalhando demais. Ou seja, muitas pessoas estão afadigadas, para ouvir a palavra de Deus. É tantas coisas que ela coloca na frente de Deus que ela não tem tempo para ouvir ao Senhor. E quantas pessoas também estão assim distraídas dentro da igreja? Tem uns que não vêm porque trabalham demais. Outras vêm para a igreja, mas se distraem pensando no trabalho. Outras pensando no filho, outras pensando no que vai fazer depois que sair da igreja. E mal sabem elas que Jesus está falando através da sua palavra para tirar a preocupação que ela está com o filho, com o casamento, com a casa, sei lá, com o trabalho. Jesus, ele sempre fala. Jesus, ele continua falando através da boca dos seus profetas que falam as pregações da sua palavra dentro da igreja. Mas quantas pessoas, irmãos, não vêm porque estão afadigadas? E as que vêm, às vezes, estão distraídas, assim como Marta. Jesus diz, Marta, Marta, você está afadigada, você está atarefada com muitas coisas, mas só uma coisa que convém. O que Jesus estava falando? Convém você ouvir a palavra. Maria está sentada e está me ouvindo. Essa parte é boa e ninguém vai tirar isso dela. Isso me chamou muita atenção. Cuidado para que nada nem ninguém distraia você a ponto de você não ouvir a Cristo. Abra a tua Bíblia em João capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Olha o que falou em Jó. Deus fala 1 e 2, mas as pessoas não se atentam para aquilo que ele fala. Olha o que diz aí. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do 17. No versículo 17, a Bíblia diz assim, ó. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha,
saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta está chorando porque o seu irmão Lázaro morre. A Bíblia diz que depois que Jesus fez aquela visita, Jesus ele vai para um outro lugar, e este lugar era um lugar distante do vilarejo onde morava Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. A Bíblia diz que o recado de Maria e de Marta chega até Jesus. Jesus não estava em Betânia. Chega lá dizendo: olha, Jesus, Lázaro não está bem de saúde. Jesus passa um tempo neste lugar, depois Jesus vai até Betânia. Quando Jesus chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias e Lázaro já tinha sido até sepultado. Quando Jesus chega lá naquele lugar, Marta vem correndo e grita para Jesus: Jesus, por que o Senhor não veio aqui? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Dá uma olhada. 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta falando: mas eu sei que se o Senhor orar, o que o Senhor pedir, Deus te concederá. 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, Jesus estava ali para ressuscitar ele naquela hora. Só que ela estava pensando na ressurreição do último dia. 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Olha o que ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele fala para Marta: crês tu nisso? Ele faz uma pergunta. Irmão, é muito sério que Jesus está perguntando para ela, porque Marta ela acaba falando algo que não tem nada a ver. Jesus está falando assim: ó, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muitas pessoas, em todos os lugares onde nós vamos, a gente vê essas frases estampadas em cima dos caixões. Pessoas que nunca tiveram compromisso com Deus, que nunca foram na igreja, mas todos os lugares onde vai está escrito isso. Essa frase que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mas olha o que ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo aquele que crê. Se você não ouve a palavra de Deus, como que você pode crer em algo tão complicado? Não tinha como Marta crer naquilo que ela não ouvia. Marta não ouviu Jesus quando foi na casa dela. Como que ela poderia crer em algo tão grande, tão fantástico? Só podemos crer quando a gente ouve a palavra. Por isso que ele diz: aquele que crê em mim, ou seja, Jesus é o verbo, ele é a palavra. E diz: aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu Marta, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, e ele chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-no dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só. Agora é Maria que vê Jesus, se prostra diante dele, e ele fala a mesma coisa que Marta falou: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas vem cá, Marta falou aquilo porque estava distraída e não ouviu Jesus pregar. Mas Maria sentou e ouviu. Por que ela está falando a mesma frase que Marta também falou, sendo que Marta não ouviu, mas ela não ouviu? Muito simples isso.
Jesus ele poderia falar assim, porque as duas perguntaram: Jesus, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus poderia responder para elas: mas eu estive aqui, eu vim aqui. E quem sabe se Jesus não foi ali para avisar que a morte estava rondando a casa para atacar a Lázaro? Será que Jesus não foi ali para instruir, para dar a direção a elas de tudo que poderia acontecer? Jesus poderia dizer: não, mas como assim? Eu estive aqui. Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Mas peraí, eu estive aqui. Eu vim aqui dar a instrução. Mas quando eu vim aqui, Marta, você se distraiu com o trabalho e desprezou a minha palavra e não ouviu. E você, Maria, ouviu, mas não prestou atenção a ponto de entender o que eu vim falar para vocês. E Lázaro, que era o mais interessado, nem aqui não estava. Dá uma olhada. Mestre Jesus, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não, peraí. Se eu estivesse aqui, eu estive aqui. Deus fala uma, Deus fala duas. Para quê? Para livrar o homem do seu mau desígnio. Para livrar o homem de passar pela espada, pela morte. Jesus foi lá. Mas Marta desprezou porque estava atarefada com muito trabalho. Maria sentou, mas não prestou atenção. Quantas pessoas dizem quem vem na igreja, mas nem presta atenção? Às vezes fica pensando na morte da bezerra. Dá uma olhada. Ele foi lá. E quem sabe se ele não foi avisar sobre isso. Mas Marta estava fadigada e atarefada com muito trabalho. Será que você não está muito atarefado a ponto de desprezar a palavra de Deus? Ou você é Maria, que até vem à igreja, até se assenta, mas não presta atenção naquilo que a palavra te diz? Ou você é Lázaro, que está à beira da morte, da desgraça, da destruição, da miséria, do desemprego, da doença, mas nem na igreja comparece. Louvado seja Deus que hoje está nos trazendo esta palavra para nos dar a instrução. Que esta palavra possa falar com você. Porque se você não prestar atenção, atarefado, ou não prestar atenção porque está em outro lugar, ou não comparecer, não culpe a Deus quando o problema ou a morte chegar. É momento da gente reparar o nosso altar, a nossa vida espiritual. Ver como nós estamos recebendo a palavra de Deus, a instrução do Senhor. Ouça, porque Deus repreende e exorta aquele a quem Ele ama. Que você possa hoje meditar nesta palavra e ver se verdadeiramente aquilo que Deus tem te pedido na sua palavra, você tem ouvido a instrução, não só ouvir, mas para cumprir. Porque quando o problema vier, você vai saber como lutar contra ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de poder, meu Deus, ouvir a tua palavra, de poder, meu Deus, receber a sua instrução. Tenho ditado que diz, meu Deus, que quando a carapuça, Pai, confesso que não sei nem o que é carapuça, mas quando a carapuça serve a palavra de Deus, né, também como carapuça a gente precisa segurar. Eu não sei se carapuça calça, se veste, se come, mas se a carapuça serviu, precisamos pegar. Colocar, meu Deus, a nossa vida em ordem. Reparar, meu Deus, o nosso altar. Meu Pai, quebrantar o nosso coração e abrir o nosso entendimento para receber a palavra do Senhor e cumprir aquilo que ela tem nos falado. Obrigado por esta oportunidade de aprender. Mas não queremos somente ouvir, queremos praticar, meu Deus, a tua palavra. A tua palavra diz que o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos dê força, Senhor, para poder agir de uma forma correta, fazer aquilo que é bom e reto, agradável aos olhos do Senhor. Pai, se porventura estamos andando por algum caminho errado, segura, meu Deus, as nossas mãos e nos traga novamente para o teu caminho. Perdoa, meu Deus, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos.
Então perdoa, meu Deus, os nossos erros, perdoa, meu Deus, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, meu Deus, tudo que nós temos feito, meu Deus, por olhares, por gestos, palavras, pensamentos, sentimento, atitude, consciente ou inconsciente, se temos errado contra o Senhor, contra a tua palavra, nós te pedimos, meu Deus, perdoa-nos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Graças te damos, porque nós ouvimos a tua palavra, entendemos e colocaremos em prática, porque toda obra que fizermos, teremos uma recompensa. Tudo que plantarmos, assim nós colheremos. Queremos plantar o bem para colher o bem que virá do Senhor. Isto com certeza, porque o Senhor é bom e grande é a tua misericórdia. Pai, graças te dou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa ter te alcançado, falado com você e que através desta palavra Ele possa te abençoar. Olha, que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Tchau, abençoados!